Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, esse é o canal History Anderson e hoje eu vou falar um pouco para vocês nesse vídeo sobre o processo de independência do Brasil e o primeiro reinado, período em que Dom Pedro I foi imperador do Brasil, né, que vai do dia 7 de setembro de 1822 até o dia 7 de abril de 1831. Vamos falar um pouquinho desse período. Para falar da independência do Brasil, é necessário nós lembrarmos do processo de independência, né? A independência ela é construída durante muitos anos e durante um longo processo político, econômico, que desencadeia na independência política do Brasil no ano de 1822. Esse processo começa a partir do ano de 1828, quando a família real portuguesa chega ao Brasil e passa a governar todo o Império Colonial Português a partir do Brasil. Quando a família real portuguesa chega ao Brasil, Dom João VI, que na época era o príncipe regente ainda, ele abre os portos do Brasil às nações amigas, ou seja, o Brasil passa a fazer o comércio, principalmente com a Inglaterra, né, que era o principal aliado de Portugal naquele período, e também vai ser o principal aliado econômico do Brasil. Dom João VI abre os portos brasileiros, principalmente para a Inglaterra, né, e o Brasil passa a fazer o comércio. Nesse momento, o Brasil passa a ter uma certa independência econômica, ou seja, é um dos atos da ruptura do Pacto Colonial. O Brasil, então, portanto, passa nesse momento a ter uma independência financeira, uma relativa independência financeira. O tempo vai passando, a família real portuguesa continua governando todo o Império Colonial a partir aqui do Brasil, e aí esse processo é chamado de inversão, né? O período da inversão brasileira. Por quê? Porque, afinal de contas, a sede do Império Português está na cidade do Rio de Janeiro. A sede do Império está aqui no Brasil. Ou seja, Portugal se torna praticamente colônia, porque toda a atenção do comércio ela é voltada para o Brasil, ela é voltada para os portos aqui do Rio de Janeiro, de Salvador. Então o Brasil aumenta o seu fluxo comercial com os outros países, como eu já disse antes, principalmente com a Inglaterra. No ano de 1815, devido ao Congresso de Viena, em que queria restaurar o absolutismo lá na Europa, Dom João VI alça o Brasil à condição de Reino Unido. Então, muitos historiadores vão dizer que, nesse momento, o Brasil seria, né, um país que não mais seria colônia, seria a ruptura do Pacto Colonial, porque o Brasil é alçado à condição de Reino Unido, né, Portugal, Brasil e Algarves. Então, o ano de 1815 também é marcado nesse processo de independência por causa disso. Um outro momento da ruptura do Pacto Colonial, já no ano de 1822, quando o Brasil se torna independente, mas não em setembro, né? O Brasil se torna independente no dia 7 de setembro, um pouco antes, no mês de janeiro, mais precisamente no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I diz que ficaria no Brasil. Esse é o chamado Dia do Fico. Esse Dia do Fico acontece porque lá em Portugal estão elaborando uma nova Constituição para o país. Então, Portugal está elaborando sua Constituição e está se tornando uma monarquia constitucional, né? São as chamadas Cortes de Lisboa. Lá nas Cortes de Lisboa, os deputados portugueses exigem o retorno do príncipe regente, né? Que na época Dom Pedro era príncipe regente e estava governando o Brasil. As Cortes de Lisboa exigem o retorno do príncipe regente a Portugal e Dom Pedro I diz que não, que ele vai ficar no Brasil. Então, dia 9 de janeiro de 1822 é marcado por ser o dia do fico, né? Inclusive tem aquela emblemática frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Esse é o conhecido dia do fico. E aí, no ano de 1822, vão acontecendo outros desdobramentos políticos que vão fazer com que, no dia 7 de setembro, Dom Pedro I proclame a independência do Brasil e aí começa o chamado Primeiro Reinado, né, o governo de Dom Pedro I. Nesse período, então, portanto, o Brasil passa a ser ao mundo um país independente. Entretanto, para o Brasil ser um país independente, é necessário que os outros países reconheçam a independência do Brasil. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil no ano de 1824.
E qual o interesse que os Estados Unidos têm em reconhecer a independência do Brasil? Os Estados Unidos, eles já tinham essa, digamos assim, essa liderança no continente, né? Então, nos Estados Unidos já havia a chamada doutrina Monroe, a doutrina Monroe que dizia América para os americanos. E a doutrina Monroe, os Estados Unidos se autoproclamavam líderes do continente e não queriam que houvesse nenhuma colônia europeia aqui na América. Então, os Estados Unidos, em razão disso, acham interessante o Brasil se tornar um país independente, porque o Brasil rompe os laços com um país europeu, que é Portugal. Então, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil são os Estados Unidos no ano de 1824. No ano de 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil. E Portugal vai reconhecer a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil precisa pegar esse dinheiro emprestado, porque afinal de contas o Brasil não tinha essa quantidade toda. O Brasil pega esse dinheiro emprestado da Inglaterra, a Inglaterra que vai ser a grande financiadora do Brasil nesse período do primeiro reinado, e paga essa quantia para Portugal. Depois a Inglaterra. Percebam que a Inglaterra reconhece a independência do Brasil depois de Portugal. E qual o interesse da Inglaterra em reconhecer a independência do Brasil somente depois de Portugal? Porque os ingleses queriam que os tratados feitos ainda no período colonial, lá no ano de 1810, período em que a família real portuguesa estava no Brasil, os ingleses queriam que os tratados de 1810 fossem revistos e que esses tratados fossem novamente reconhecidos, né? Então, a renovação dos tratados de 1810 vão fazer com que a Inglaterra tenha grandes benefícios econômicos em exportar seus produtos para o Brasil. A gente não pode esquecer que lá na Inglaterra, nesse período, já havia a Revolução Industrial e que a Inglaterra precisava de mercado consumidor, e o Brasil, pela sua extensão e pela quantidade de pessoas que havia aqui, é um grande mercado consumidor para a Inglaterra. Então a Inglaterra exportava os seus produtos aqui para o Brasil, certo? Então para a Inglaterra vai ser interessante a queda dos impostos dos produtos ingleses, né? Os produtos ingleses vão ter grandes benefícios aqui, e aí os ingleses começam a vender seus produtos para cá e reconhecem a independência do Brasil nesse período, certo? Então o Brasil passa a ter a sua independência reconhecida por diversos países, inclusive por Portugal, que era a metrópole, né, no período em que o Brasil era colônia, certo? Sendo o Brasil um país independente, é necessário que o Brasil tenha também uma autonomia legislativa. O Brasil precisa de lei. Afinal de contas, um país não pode ser independente e utilizar a lei de outro país, né? Que história é essa? Então, muito bem, é convocada no ano então de 1823 uma Assembleia Constituinte, uma reunião de deputados. Então, cada província é o que hoje nós chamamos de estado, né? Cada província vai mandar os seus representantes para a capital do Brasil, né? Para o Rio de Janeiro, e reunidos, esses constituintes, esses deputados provinciais, eles vão fazer, nem sei, tem esse termo provincial? Não sei, deve ter. Enfim, os deputados das províncias vão para a cidade do Rio de Janeiro e vão elaborar uma nova Constituição para o Brasil, né? Que seria a primeira Constituição. Acontece que Dom Pedro I não gostou do projeto, né? Eles fizeram como se fosse um trabalho de escola, olha, pega aqui, coloca não sei o quê, todas as forças políticas reunidas, né? Conservadores, liberais, e aí eles vão criar um projeto de Constituição e entregam a Dom Pedro I. Dom Pedro I não gostou do projeto de Constituição porque nesse projeto os poderes do imperador eram limitados. E aí, então, portanto, a Assembleia foi dissolvida sem que aquele projeto se tornasse Constituição. Dom Pedro I deu ordens para que a Assembleia Constituinte fosse dissolvida no dia 12 de novembro de 1823, que também ficou conhecido como a Noite da Agonia. Depois você dá uma lida na Noite da Agonia, que é interessante saber, né? A Assembleia foi fechada e tal, e os deputados dizendo que não sairiam de lá e tal, e não sei o quê. Mas, enfim, aquele projeto de Constituição não vingou e Dom Pedro I colocou ele impôs o seu projeto de Constituição. Na verdade, não foi projeto, foi a própria Constituição
imposta por Dom Pedro I. Então, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824 e ela foi outorgada, ou seja, não teve participação de segmentos da sociedade. Por exemplo, a Constituição atual é a Constituição de 1988. E a Constituição de 1988 foi elaborada pelos deputados constituintes, que teve eleição em 1986. Os deputados eleitos, durante 2 anos, trabalharam no projeto e o Brasil acabou tendo uma nova Constituição em 1988, que é a Constituição que tem até hoje. Mas no ano de 1824, Dom Pedro impôs a Constituição. Ele falou, não, essa Constituição é minha do jeito que eu quero, não tem limitação dos meus poderes, muito pelo contrário, né? O imperador ele tinha o chamado poder moderador, né, que era o maior dos poderes, acima do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, havia um quarto poder que foi o poder moderador, né? Então, a primeira Constituição do Brasil ela foi o que se chama de Constituição outorgada, foi uma Constituição autorizada por Dom Pedro I, imposta por ele, com esses 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e também o poder moderador. Uma outra coisa que existia na Constituição de 1824 era o chamado padroado. No padroado significa o seguinte, que a Igreja Católica, que na época era uma instituição fortíssima, né? Uma das maiores, até hoje, né? A Igreja Católica é uma das maiores instituições do mundo, mas na época era muito mais forte. A Igreja Católica, ela teria que passar pela autorização, para poder trabalhar no Brasil, pela autorização de Dom Pedro I, ou seja, a Igreja Católica no Brasil estaria abaixo do imperador, né? Isso é o chamado padroado, que também estava, assim como o poder moderador, também estava presente na Constituição de 1824, certo? Então, essa ação de Dom Pedro, essa ação autoritária de Dom Pedro I, vai fazer com que muitas províncias não aceitem isso e vão surgir várias revoltas. A principal revolta é a Confederação do Equador, que acontece lá no nordeste do Brasil. As províncias, né, os estados, vão se reunir e vão declarar a independência do Brasil. Os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará se juntam e proclamam a sua autoindependência. Mas o que seria chamado de confederação, seria um país chamado de Confederação do Equador, em que o principal destaque da liderança era justamente um religioso que ficou conhecido como Frei Caneca. O Frei Caneca foi um grande líder e acabou sendo assassinado por ordem do imperador, por ordem de Dom Pedro I. Então foi um conflito separatista no Nordeste por conta do autoritarismo de Dom Pedro I, né, a chamada Confederação do Equador. Esse movimento foi contido pelas tropas imperiais, mas começa aí, nesse movimento, e também nesse autoritarismo de Dom Pedro I, quase que um absolutismo, né? Alguns vão dizer que Dom Pedro queria poderes absolutistas, ou que o Brasil era um país absolutista, né? Em razão do autoritarismo de Dom Pedro I, e muitos segmentos da sociedade começam a romper com Dom Pedro I, começam a não gostar da atitude dele, começam a criticar Dom Pedro I. E isso vai levar à abdicação ao trono, ou seja, Dom Pedro I vai renunciar ao trono do Brasil, vai renunciar à condição de imperador do Brasil. Só isso foi motivo para Dom Pedro I abdicar? Só porque os caras lá do Nordeste não gostaram, ou porque lá em Minas Gerais aconteceu também a Noite das Garrafadas, né? Teve uma briga entre os apoiadores de Dom Pedro I e aqueles que eram contrários a Dom Pedro I. Vai ser só isso que vai levar Dom Pedro I a abdicar ao trono? Não, existiram outras questões também. Nesse período, além do desgaste da imagem de Dom Pedro I, também teve uma crise econômica muito grande aqui no Brasil, em razão do empréstimo que o Brasil fez com a Inglaterra para que o Brasil pudesse pagar a indenização para Portugal na sua independência, né? E a balança comercial do Brasil sempre estava desfavorável, o Brasil sempre devendo para a Inglaterra, porque o Brasil mais comprava do que vendia. E isso vai fazer com que a questão econômica seja importante.
Eu sempre costumo falar para os meus alunos que crise econômica gera crise política, né? A maioria das crises políticas, elas são geradas, sem dúvida nenhuma, por crise econômica, e a crise econômica, nesse caso, foi um dos motivos, não foi o único, mas foi um dos motivos, que levou à abdicação de Dom Pedro I, né? Uma outra coisa também, talvez a mais importante pessoalmente para Dom Pedro I, foi a sucessão do trono português. Por quê? Dom Pedro I, ele também era herdeiro, além de ser imperador do Brasil, ele também era herdeiro do trono português. Então, Dom João VI morre no ano de 1826 e Dom Pedro I havia meio que feito um acordo com o irmão dele, Dom Miguel, de que a filha de Dom Pedro I, Dona Maria da Glória, seria rainha de Portugal. Só que Dona Maria da Glória, ainda criança, não podia governar, então até que Dona Maria da Glória tivesse direitos de fato de governar, Dom Miguel seria o príncipe regente de Portugal, né? Seria o regente de Portugal. Acontece que Dom Miguel, apoiado também por uma parte da elite portuguesa, quis tomar o trono na marra, né? Então junta essas três coisas. O desgaste da imagem de Dom Pedro I aqui no Brasil, a crise econômica gerada pelos empréstimos e pela queda da balança comercial que o Brasil tinha, principalmente com a Inglaterra. E, além disso, a sucessão do trono português, né? Então, todos esses fatos vão levar com que, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdique ao trono e vai embora para o Brasil e vai se tornar rei de Portugal, né? O nosso Dom Pedro I aqui é Pedro IV para os portugueses. Se você procurar, procura no Google. Pedro IV, Pedro IV, você vai ver, olha, não é que é Dom Pedro I? Pois é, o nosso Dom Pedro I, imperador do Brasil de 1822 até 1831, também foi Pedro IV para os portugueses. E com isso termina a saga do primeiro reinado. E aí quem vai governar o Brasil depois? Cenas para o próximo capítulo. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o período regencial, certo? Que é o período em que Dom Pedro II ainda não tem idade para governar o Brasil, então o Brasil será governado pelas regências. Ok? Até o próximo vídeo, agradeço a atenção, um abraço!